Nós estamos numa série baseada no livro chamado Simplifique, do Bill Hybels. O Bill Hybels é pastor numa igreja chamada Willow Creek, e ele é um dos grandes mentores de liderança da atualidade. Ele abençoa muita gente com conferências. O Summit, por exemplo, é uma das conferências que eles realizam nesta igreja para o mundo. E ele entende muito bem que o líder tem um prazo de validade. Se ele não parar para se renovar, se ele não for alguém que preste atenção na sua disciplina, na sua rotina, na sua agenda. Nós falamos domingo passado, sobre isso, sobre o quão poderoso é você decidir melhor, decidir certo sobre a sua agenda, quão poderosa é a sua agenda. E hoje nós vamos falar sobre um tema que penso que assola todos nós, que tem a ver com ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre de ansioso a tranquilo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 6, verso 24. De repente uma notícia, de repente uma situação esteja roubando a sua tranquilidade, a sua paz, a sua alegria. E o desejo de Deus é que você não fique muito tempo nisso. Porque se você passar muito tempo ansioso, se você passar muito tempo preocupado, isso vai gerar em você algumas situações muito prejudiciais para a sua mente, para o seu coração. Vai romper alguns relacionamentos, alguns prejuízos seríssimos. Por isso que hoje nós nos debruçamos para essa conversa, para essa discussão a respeito daquilo que Deus tem como solução para a nossa ansiedade. Já disse alguém que o contrário de ansiedade é a paternidade. Não a paternidade de ser pai, mas a paternidade de Deus. Entender que Deus cuida de nós. Entender que toda preocupação tem que ser transformada em oração. Que tudo que nós precisamos mesmo está em Deus. E toda vez que o nosso coração tiver lugar e espaço para preocupações, nós deixamos cada vez menos espaço para o Pai. E o processo de transformação da nossa mente é que nós façamos o trabalho ao contrário. Cada vez mais espaço para o Pai, cada vez mais espaço para Deus, cada vez mais espaço para a confiança naquilo que Ele está fazendo. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus não dorme. Deus não está com os seus ouvidos tampados, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, já dizia o salmista. Então, é uma loucura ficar preocupado. É falta de fé ficar preocupado. É insanidade ficar ansioso. Não faz bem. É algo que prejudica a nossa vida, que vai deformando a gente. Alguém que é ansioso, alguém que é movido por ansiedade, ou só trabalha por meio da ansiedade, é uma pessoa que não consegue se relacionar bem. É uma pessoa que é sobrecarregada e sobrecarrega. Uma pessoa que quando você vai conversar, você sente mal. Você não consegue nunca estar bem com uma pessoa que é muito ansiosa. Nunca você consegue dar conta de todas as demandas, de todas as insatisfações, e de todos os motivos que levam essa pessoa a ficar preocupada, a ficar ansiosa. E quando a palavra de Deus é dita para que Moisés traga uma bênção para os da tribo de Arão, para os levitas, para os descendentes de Arão aqui
em Números capítulo 6, verso 22 em diante, ele está dizendo que a bênção que nós precisamos, a bênção que nós mais sentimos falta, aquilo que mais nós sentimos falta na nossa vida é de paz. E é o que Deus fala, é o que Deus dá, é o que Deus traz como palavra de ordem para tanto aquele povo como para a gente. Eu quero então começar a nossa conversa de hoje com esse texto, Números capítulo 6, verso 22 em diante. O Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Vocês que são sacerdotes, um grupo separado para ministrar ao povo, para ministrar aos israelitas, vocês devem despedir o povo, vocês devem abençoar o povo com essas palavras. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Quantos aqui precisam de paz? Quantos aqui nessa manhã precisam de uma palavra, assim como Moisés ouviu de Deus, assim diz o Senhor? Quantos aqui precisam nessa manhã ouvir uma palavra de Deus na sua direção, dizendo: fique em paz? Essa palavra é uma palavra linda em hebraico, que é shalom. Jesus falou isso quando ele estava com seus discípulos em João capítulo 14. Olha comigo aí, por favor. Verso 27. João 14, 27. A mesma voz que falou com a família de Arão e seus descendentes, que falou com Moisés, que disse para o povo que a bênção que ele daria seria a paz. Deus disse: eu dou a paz, eu sou o dono da paz, eu te envio, eu te abençoo com o meu shalom, com a minha paz. É o mesmo Deus em Jesus que fala: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo não dá paz. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe ou não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nem tenham medo. E aí, se você continua no capítulo 16, verso 33, Jesus continua: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nos dois textos, João 14 e João 16, Jesus faz um contraponto com o mundo. Eu dou a paz. Não a paz, ou não aquilo que o mundo diz que dá. Nos dois momentos, Jesus faz um contraponto que neste mundo vocês vão ter aflições. Mas eu
no mundo, enquanto vocês estiverem no mundo, vou dar para vocês paz. É a única forma de vocês viverem no mundo. É a única forma de vocês conseguirem suportar tudo que vocês vão ter que lidar. Se não for com a minha paz, se vocês não tiverem no coração, se a minha paz, que excede todo entendimento, não guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, não dá certo. Você pode tomar remédio, você pode ler livro de autoajuda, você pode ir no terapeuta, você pode morar numa mansão, você pode conquistar, você pode viajar, você pode procurar em todos os lugares, todos os cantos, no mais profundo do abismo, no mais alto dos montes, você não vai achar aquilo que só o Senhor pode dar. Se você se bancar, se você for sozinho, se você estiver no mundo com essas aflições, sem a paz, o que você tem é medo. Você sabe que existem mais de 2.000 tipos de medo? No CID-10, na classificação internacional das doenças, existem mais de 2.000 tipos de medo. Existe inclusive medo do medo, fobofobia. O medo é algo que paralisa a gente. O medo é algo que traz algumas consequências muito complicadas para a nossa mente. A nossa mente não foi programada para receber tantas aflições. Nossa mente não foi programada para receber um contingente tão grande de preocupações. A nossa mente não foi programada para a ansiedade. Como ela é um pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é... Então, tudo que vem por causa da ansiedade é sensação de morte, é sensação de desespero, é temor. Quando uma pessoa vai descrever, por exemplo, a síndrome do pânico, um ataque de pânico, ela vai dizer que ela sente que ela vai morrer. É ou não é? Algumas pessoas que eu conheço passaram por isso aqui. Eu mesmo já passei uma vez por isso e eu sempre conto esse episódio que aconteceu comigo. Não lembro de nenhum momento da minha vida que eu tenha passado por esse episódio de medo. Esse foi o pior de todos. Eu lembro que eu passei muito medo quando foi feito o meu concílio aqui na igreja. 30 pastores, 3 horas e 300 perguntas. E eu fiquei com muito medo. Eu tive depois algumas complicações na madrugada, tive terror noturno, fiquei com pesadelo. Os pastores vindo atrás de mim assim. Mas eu não me lembro de nada próximo do que eu senti quando uma vez, aqui no ministério, eu tive que intervir numa família, e essa família pedindo ajuda para eu internar um dos seus membros numa clínica de recuperação. E esse camarada não quis ir por livre e espontânea vontade. Eu e alguns irmãos aqui da igreja nos dispomos e, na força, colocamos ele no carro, amarramos ele e levamos ele para uma clínica. Caso muito difícil, muito complicado, uma situação de muito terror para a família, e nós não queríamos envolver polícia, nós não queríamos envolver ninguém, nós queríamos fazer o trabalho sujo. Então nós decidimos fazer isso, e com o aval da esposa, nós colocamos esse camarada no carro e levamos para a clínica. E dentro do carro, ele olhou para mim e disse: pastor, essa sua força eu venço no tiro. E quando nós colocamos ele na clínica e viemos embora, quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que ele não estava mais na clínica e tinha saído da clínica. Agora dorme com esse barulho. Eu lembro que nessa noite eu fiquei muito mal, fiquei
pela cena mesmo de ter lutado com o homem. Eu sou da paz, eu sou do amor, da generosidade, da gentileza, e não foi não foi natural para mim fazer aquilo. Entendi que tinha que ser feito isso na hora, mas nunca mais faço isso. Chame o SAMU, chame a polícia, chame outra pessoa, chame o pastor Reinaldo, mas não me chama. É bom saber que tem uns policiais aí na igreja que são mais fortes do que eu para fazer esse trabalho aí, que é muito difícil. Então, nessa noite, eu cheguei em casa, falei, Fernanda, amor, eu vou deitar, eu não consigo, preciso dormir, preciso parar, eu estou muito provocado por tudo que eu assisti, por todas as ameaças que eu ouvi. Fui para o quarto, deitei e não consegui dormir. Muito preocupado, porque eu estava preocupado não só com o que ele falou, mas com a possibilidade de ele fazer mal para alguém próximo a mim. No momento, eu levei 2 irmãos aqui da igreja. E eles poderiam ser afetados. A família desses 2 poderia ser afetada. Esse camarada poderia muito bem ir e acertar as contas com cada um. Não era comigo que eu estava preocupado com esses outros 2, que eu coloquei em risco. E foi uma das burradas da minha vida, e não me alegro, não recomendo, não acho que isso foi certo fazer. Mas nessa noite eu fiquei muito, muito preocupado, muito em pânico, tive alguns ataques de pânico, tive aceleração do coração, tive suor, tive sudorese, tive uma impressão muito clara de que eu ia morrer, como um ataque de pânico mesmo. E eu lembro que Deus me deu uma sugestão naquela noite. Deus me fez ir para uma cena onde eu estivesse com o pastor Reinaldo, conversando no gabinete dele, falando tudo o que eu tinha passado, as minhas preocupações, os meus medos. Eu lembro que esse exercício de conversar com um amigo, de conversar com o meu pastor, isso me ajudou a pegar no sono. E eu tive alguns sonhos importantes, Deus falando comigo, algumas palavras que Deus me lembrou, algumas palavras muito na veia, muito pontuais sobre isso, que Deus me daria paz, que Deus iria me socorrer. Inclusive eu lembrei de um texto lá de 2 Reis, capítulo, acho que é 19, quando o rei Ezequias houve uma ameaça, houve um confronto de um outro rei da Síria, o rei Senaqueribe. E esse rei Senaqueribe falando coisas terríveis para o rei Ezequias, esbravejando e ameaçando e confrontando e dizendo coisas horríveis a respeito daquilo que ele iria fazer com o rei e com a nação. E a palavra de Deus veio através do profeta Isaías para o rei Ezequias, e a resposta que Deus disse para o rei Ezequias foi, a respeito desse rei Senaqueribe, esse rei mau, ele falou: eu, o Senhor, porei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e eu farei ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Isso me deu paz. Vocês entendem como isso injeta paz? Vocês entendem como isso muda tudo? Como isso transforma alguém que estava ansioso para alguém tranquilo? E como testemunho final dessa história, acordei bem, acordei renovado, e alguns dias se passaram e eu fui esquecendo, deixando Deus tomar conta disso, sabendo que Ele iria resolver essa situação por mim, que o Senhor iria trabalhar por mim, que o Senhor iria me proteger, que o Senhor iria guardar os meus. E um tempinho depois, esse irmão, esse camarada, me ligou dizendo assim: pastor, tudo aquilo que eu falei para você, você me perdoa. Eu não deveria ter falado aquilo, eu me arrependo. Você fez o que achava melhor para proteger a minha família, você quis me salvar, mas eu vou tentar de outra forma. E infelizmente esse nosso irmão, que já esteve entre nós,
não está tão bem ultimamente, porque não topou ajuda e não quer tratamento. Mas o que eu quero dizer é que Deus me livrou de uma situação que eu estava em pânico. Talvez você tenha outras situações. Talvez você tenha uma história ainda mais cabeluda que a minha. Talvez uma notícia que chegou para você e você imediatamente desenvolveu um quadro de desespero, de medo, de pânico. A notícia é que você, ou que alguém que você ama está com câncer, por exemplo. A paz não vem de imediato. O que vem é medo. O que vem é desespero. O que vem é, meu Deus, eu não posso, eu não aguento. E alguns chegam a dizer para Deus, eu não aceito, eu não admito, e eu determino. E vão para um lugar e para um jeito de reagir a isso muito perigoso. Mandando em Deus e achando que você é Deus de Deus. Mas todos aqueles que permitem que a palavra de Deus acalme, que a voz que pôs ordem no caos, a voz que falou com Moisés, a mesma voz que falou com seus discípulos, é a mesma voz que continua falando para a gente. Deixo a minha paz. A minha paz eu dou. Eu não dou como o mundo dá. Porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E só quem vence o mundo, só quem tem essa autoridade pode dar paz, pode te bancar, pode tirar todo o teu temor. É isso que o salmista Davi e outros salmistas entenderam. E é importante a gente chegar lá no Salmo 34, por exemplo. Se você quer um salmo para te ajudar nos dias dos temores, dos seus medos, Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei no Senhor, Ele que é paz, Ele que é o Shalom, Ele que pode me refazer, Ele que pode transformar a minha situação. Aí se você vai para o Salmo 56, algumas folhas para frente, Salmo 56, verso 11. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem? Você está com medo de uma ameaça, meu irmão, minha irmã? Alguém pôs o dedo na sua cara e prometeu bala? Alguém te ameaçou no teu trabalho? Alguém já te jurou de morte? Alguém já prometeu contar um segredo seu? Alguém já disse que vai acabar com a tua raça? Ok, mas olha o que Deus diz. Deixo a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o que a palavra de Deus diz. Confio no Senhor. O que pode me fazer o homem? Uns confiam em carros e cavalos, tomam posse de arcos e flecha, se levantam em grandes exércitos para nos destruir, mas nós faremos menção do nome poderoso de Jesus. É isso que diz a canção. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses
capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que você acha que Martin Luther King Jr. sentiu quando ele estava com aquela multidão passando por aquela ponte lá em Selma, lutando pelos direitos humanos, contra o racismo, quando ele tem aqui com ele uma multidão desarmada, confiante, marchando pelos seus direitos, e do outro lado, na outra extremidade da ponte, um batalhão de soldados armados. O que você acha de verdade que ele sentiu? Medo, pânico, terror, ansiedade, solidão, porque é muito possível você estar cheio de gente perto de você e você, mesmo assim, sentir só. Uma palavra ajuda, ninguém do seu lado, mesmo que as pessoas digam que estão com você para todo momento, mesmo assim você se sente só, porque o medo faz isso com a gente. O medo, ele nos cega, o medo nos paralisa, o medo não faz a gente perceber o melhor das pessoas. O medo faz a gente ficar cada vez mais bestializado, mais animal, mais caído, mais sujo. A gente vai se sujando, a gente fica disfuncional, a gente vai se atrapalhando, a gente vai se envolvendo com coisa que não deveria, a gente começa a mentir, a gente começa a manipular, começa a fazer coisas que são de índole questionável, começa a ter umas reações meio estranhas, sobre a ameaça, sobre o medo, eu vou então dar o meu jeito. O cara veio de lá e prometeu que ia me dar umas boas surras, e aí com medo, eu contrato alguém para dar um jeito nesse que me ameaçou. O medo faz isso com a gente não pensa direito, a gente se esquece de Deus, com medo a gente faz umas coisas estranhas. Por isso que a Bíblia está dizendo que quando isso vier, quando chegar a ansiedade, chegar o medo, coloque ele, transforme ele em pedido, em oração. Diga: Deus, eu não posso resolver, eu não tenho como resolver isso. Só o Senhor pode ir na minha frente. Algumas situações eu tenho ouvido pessoas falando para mim: pastor, mas se eu falar a verdade, se eu fizer o que eu tenho que fazer como cristão, o meu chefe pode me despedir, a minha esposa pode me deixar. É isso que o medo faz. Que se eu falar, eu atendi um tempo atrás um casal, e no meio do casamento o marido veio procurar minha ajuda para confessar para a esposa que era gay. Mas pastor, como é que eu faço? Se eu contar para ela, não vai dar certo. Então, o que você tem em mente então? Eu vou passar a vida mentindo. Eu vou ter ela e vou ter os meus casos. Eu vou ter ela como
a minha esposa e mãe dos meus filhos, mas eu vou ter os meus amantes. Tá aí, você acha que isso é vida? Você acha que você vai ter paz? Você acha que dando um jeitinho, você acha que o outro não sabendo, você acha que dessa forma as coisas vão ficar tranquilas? Não fica, não fica. Se você tem um amante, você não fica tranquilo. Eu estou falando isso porque é muito provável que aqui mesmo, onde nós estamos, no nosso meio, tem pessoas que estão vivendo situações assim. E quem abaixar a cabeça agora está em pecado. O pastor falou... Passo o culto todo assim agora. Fiz isso para descontrair, mas isso é sério. Se você tem uma situação que está escondida, traga para a luz. Peça ajuda. Vamos resolver isso. Porque você, enquanto não agir como a Bíblia diz, com a força de Deus, com o jeito de Deus, com o apoio do seu pastor, da sua família e igreja, você nunca vai ficar em paz. Nunca. Você pode resolver provisoriamente. Você pode deletar os históricos do seu computador, do seu celular. Você pode ir resolvendo a vida de uma forma muito perspicaz, de forma muito sagaz. Mas se lembre que isso não é um texto bíblico, mas é um ditado popular. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E aí tem uma hora que você não está prestando atenção, que você não está vigiando, porque você está cheio de coisas, cheio de preocupações, um acúmulo de coisas na cabeça, você é pego. E aquilo que você fez às escondidas vai ser levado às claras. Então, em nome de Jesus, agora mesmo, decida estar em paz. Estar em paz com Deus. A Bíblia diz que a gente tem que estar em paz com todos. Que depender de você, esteja em paz com todos. Resolva suas pendências. Pessoas que estão faltando, pessoas que estão te devendo, vai ficar em paz. Pessoas que não te convidaram para o casamento e você não sabe por quê, qual foi o motivo, vai lá e pergunta: eu estou com um negócio aqui na cabeça faz anos. Você não me convidou por quê para o seu casamento? Aí você pode se impressionar. A pessoa vai dizer assim: não, mas eu te convidei, eu mandei o convite para sua casa. No teu endereço não é esse aqui, é assim? É. Então eu mandei. Está aqui o comprovante do correio. Aí você vai dizer: eu que não vi na caixa de correio. Você vai perceber que as suas ansiedades, os seus temores, as suas questões são irreais. Uma das coisas que o Bill Hybels fala no livro dele é que existe o medo construtivo e o medo irreal. O medo destrutivo. O medo construtivo é aquele medo que te previne do perigo. Diz: olha, não faz isso, é perigoso. Cuidado, não passa do 200 lá no seu carro, porque é perigoso. Tem um momento que os anjos soltam. Então esse medo é um medo construtivo, é um medo de um temor saudável, bom. Se você vê um cachorro vindo na tua direção, cavalgando, babando, com sangue nos olhos, você diz: que cachorrinho bonitinho. Você tem que correr, corre. Não pode ficar assim: não vou ter medo. O pastor falou domingo que não é para ter medo. O Senhor é comigo, Ele vai me guardar. No mundo tereis aflições, esse cão não vai... Você pode determinar para o cão, você pode falar um monte de coisa para o cão vai te morder gostoso.
Então tem um medo que é bom ter esse medo, é bom ter esse receio, é bom não se envolver com algumas coisas, é bom evitar certos caminhos. Mas tem um medo que é irreal, o medo que você sente algumas reações no seu corpo, e algumas são patológicas, no caso de pessoas com transtorno pós-traumático, depois de ter passado por um acidente de carro, por exemplo, depois de um acidente gravíssimo, que você perdeu alguém, capotou e foi traumático. Pode ser que você, depois de tudo que aconteceu, voltar para um carro, até aquele carro que aconteceu, isso vai ficar marcado para você, que você não entra mais, nunca mais naquele carro. Acontece isso. É um medo irreal, concorda comigo? Se eu nunca mais vou pisar dentro de um carro. Não, porque uma vez um avião caiu, eu nunca vou andar, não vou entrar no avião. E a forma que a gente tem, os terapeutas têm, de ajudar pessoas que têm esses tipos de fobia, de traumas, de medos, existem várias formas. Uma das formas mais conhecidas é o enfrentamento, é a exposição. Então a pessoa, por exemplo, tem medo de avião, tem medo de andar, de voar de avião. Então primeiro ela fala sobre isso, no outro momento ela vai fazer uma pesquisa sobre aviões, ela vai enfrentando seus medos, vai indo na direção de uma restauração, de uma ressignificação daquilo que tem um motivo irreal, um medo irreal. E ela vai, de repente, para um simulador, ela entra no simulador, uma aeronave de mentirinha, e depois ela vai até o aeroporto, e depois, no outro momento, ela entra numa aeronave, e vê que não vai conseguir, não vou conseguir, não, eu tenho que sair daqui agora, porque o coração acelera e não tem como aguentar. A pessoa tem que sair, então, ok, fomos até aqui, parabéns. E o terapeuta vai ajudando nesse enfrentamento, até que um dia ela consegue entrar numa aeronave e fazer uma viagem de 30 minutos, São Paulo, Rio de Janeiro. E viu que nada deu errado, que deu certo. Então essa nova situação vai dar um novo significado. Ela vai começar a concluir, porque ela generalizou, ela achou então que toda aeronave tem risco, vai cair, eu vou morrer. Ela foi numa que não morreu, ela começa a pensar, talvez nem todas, nem sempre. E esse medo vai sendo desconstruído. Acontece muito com os pais. Uma palavra agora para os pais. Às vezes vocês, pais, motivam o medo dos seus filhos. Vocês ensinam, porque o medo ele é aprendido. Vocês ensinam. Então o filho diz assim, pai, eu não quero subir naquela árvore porque eu vi que tem um bicho. Pai, eu não quero ir lá no banheiro porque tem um bicho. Tudo é bicho para criança, né? E o pai diz, não, então bom, meu filho, então não vai. Então não, tudo bem, deixa que o pai pegue para você. Esse jeito de lidar com o medo do seu filho é prejudicar o seu filho. Ele precisa ser ajudado. Eu lembro uma vez que meu pai foi ajudar o meu irmão Bruno a perder medo de barata. Ele era pequeno, era criança ainda, tinha 18, 19 anos, uma coisa... não, brincadeira, ele era criança mesmo. E aí, apareceu uma barata no banheiro. Você sabe que uma barata no banheiro grande é uma coisa. Agora, barata no banheiro pequeno de apartamento é outra coisa. Você concorda comigo? Eu posso falar isso porque eu também tenho um pouquinho de medo da barata. Quando tem uma barata no banheiro grande, aí você fica distante da barata, assim, como é que eu vou matar aquela barata? Você planeja, você se afasta, você tem um distanciamento do problema. Agora, quando você está ali, do lado da barata, com a cara na barata, você não consegue espaço para matar a barata. Então, e aí o meu pai pegou o meu irmão
Disse, não, meu irmão gritando que estava com a barata, que tinha medo da barata, ele vai matar sabendo que eu contei essa história. E aí, meu pai pegou e disse, você vai perder esse medo de barata até hoje. Pegou meu irmão, eu vou para o banheiro, se trancou os dois, dentro do banheiro é barata. Meu irmão gritava, gritava, e minha mãe, no lado de fora, batendo na porta, seu louco, deixa meu filho embora. Minha mãe mais desesperada ainda, né? Minha mãe querendo ensinar o meu irmão para ter medo, meu pai querendo ensinar a não ter medo. E aí a criança fica confusa, né? O que eu tenho? Eu tenho medo. Hoje meu irmão, quando vê uma barata, ele mata 3 vezes a barata. Vai que ela ressuscita, vai que a barata Lázaro. Mata aquela barata porque... consequência do pecado, barata veio para o mundo porque Adão pecou, com certeza. Mas, meus irmãos, todo medo, ele, no fundo, tem a ver com uma falta de confiança, seja uma confiança em si, ou seja uma confiança em Deus. Desconfiar de Deus, ter medo do que vai acontecer porque Deus pode não ter o controle da situação, isso é falta de fé. Isso não faz bem para a gente. O que Jesus quer nos ensinar com a sua palavra é que toda vez que você estiver numa situação como essa, você tem que se apropriar da palavra de Jesus, que falou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu deixo a minha paz eu dou, o meu shalom eu dou. Não é uma coisa que você conquista por merecimento, não é uma coisa que você alcança caçando por aí, como se caça Pokémon. A paz você alcança por ter Deus. Ele nutre isso em você, é natural. Você está em Deus e Ele está em você. Por isso que brota paz. Por isso que você, então, se sente em paz. Algumas pessoas vão ter histórias incríveis, de, olha, apareceu um problema, eu tive que lidar, e misteriosamente eu senti em paz. Eu me senti bem, eu sabia que Deus ia tomar conta, que Deus ia na minha frente, que eu não deveria me desesperar. E é muito louco ouvir essas pessoas falando de como isso aconteceu. Como é que você teve paz em meio ao caos? Quando Deus te chama para confiar nele, põe a sua confiança em mim, eu garanto o resto. Confie em mim, e o resto eu dou conta. Coloca a sua esperança naquele que nunca vai te desamparar. Mesmo que a mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês, porque na palma das minhas mãos eu gravei o nome de vocês. E quando Deus, meus irmãos, não tiver motivo nenhum para nos salvar, Ele, por causa do nome dEle, por causa de quem Ele é, por causa da bondade dEle, por causa da fidelidade dEle, Ele vai nos salvar. Deus não nos salva quando nós merecemos. Se você está em pecado, então Deus não te salva, Deus não te abençoa. Não, Ele te abençoa generosamente e extravagantemente. Ele te quer dar paz em todas as circunstâncias. Pecou, errou, falhou, pede perdão. Vem, eu vou te restaurar. Está com medo? Vem, eu vou te restaurar. Tenha paz, eu vou te dar tranquilidade, eu vou resolver o teu problema. Vem comigo, me abraça. É o que ele ensinou para Pedro. Jesus aparece andando pelas águas, a canção que nós cantamos, e Pedro disse, Senhor, eu quero ir ao teu encontro. Jesus disse, então vem. E Pedro colocou o pé para fora do barco, com medo, crendo, porque viu Jesus fazendo algumas coisas, tinha motivo de sobra para crer que ele faria, que ele poderia fazer o chão ficar, o mar transformar-se num chão. E aí ele continua a sua decisão, e ele dá mais um passo, e dá mais outro, até que ele
olha para a circunstância, dá mais motivos para o medo, dá mais espaço para o coração duvidar, coloca mais motivos das improbabilidades, do que já deu errado, do que aconteceu com fulano, o que Deus pode fazer, e aí Pedro começa a afundar. Jesus resgata ele, e diz: Pedro, por que você tem pouca fé? Questão de medo é questão de falta de fé. Seja qual for a situação que você esteja passando agora, ouça mais uma vez a palavra de Deus, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tudo seja conhecido por Deus através da oração, da súplica, da ação de graças. Transforme o seu clamor, transforme a sua angústia, transforme a sua miséria, transforme os seus temores em orações. E Ele nos dará a paz. Ele irá nos salvar. Ele nos dará o descanso. Ele já deu uma palavra a respeito disso. Deus não precisa dar uma palavra nova. Ele já deu a palavra. E a palavra dele é: eu te abençoo, eu te guardo, eu resplandeço o meu rosto sobre ti, e eu te dou a paz. A minha oração nessa manhã é que, seja onde você estiver, seja o que está acontecendo na tua vida, na tua história, coisas íntimas, coisas que só você sabe, coisas que você está sofrendo agora, que você ouça Deus erguendo a mão sobre você e dizendo: eu te abençoo, eu te guardo, eu resplandeço o meu rosto sobre ti e eu te dou a paz. Amém?